Marcelo Bonholi, boa noite. Em um trabalho incessante da Polícia Militar e da Polícia Civil, o autor do feminicídio ocorrido num quarto de motel na Vila Regina, no último dia 30, aqui em Araraquara, no domingo, foi preso na tarde desta segunda-feira. O autor é ex-companheiro da vítima, identificado como Everton da Silva Deodato, de 37 anos. Conforme as suspeitas apontavam desde que o crime começou a ser investigado. Aline Cristina Rosa Deodato, a vítima, de 36 anos, foi encontrada por funcionários do estabelecimento gravemente ferida, depois que o criminoso fugiu pulando o muro do motel. O SAMU chegou a ser acionado, mas ela já estava sem vida. O casal chegou ao motel utilizando um veículo de transporte por aplicativo. Imagens do sistema de monitoramento registraram a entrada dos dois, assim como a saída do suspeito. Ele demonstrava tranquilidade, pulou um muro muito alto na entrada do local e fugiu a pé. Há menos de 2 meses, ele já havia agredido a Aline Cristina, que foi defendida por 2 filhos adolescentes. O acusado foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Araraquara. Revoltados, familiares da vítima foram até o local pedir por justiça. Quem conta como foi a prisão é o sargento Tartarini. A equipe do sargento Tartarini foi quem realizou essa prisão. Como que aconteceu essa ação da Polícia Militar ali na região central da cidade? Positivo. A gente recebeu a ligação via 190, denúncia anônima, que o indivíduo que teria praticado o feminicídio na data de ontem estaria pela região central, mais específico, ali pelo viaduto da Avenida 22 de Agosto. Diante das informações, deslocamento ao local dos fatos. Pelo local, não localizamos o indivíduo. Porém, ao adentrar a Rua Doutor Leite de Moraes, obtivemos êxito em localizar o mesmo. Logo de pronto, foi informado que seria aquele sangue na mão dele. Ele assumiu o feminicídio na data de ontem. Sargento, ele confessou a autoria do crime, mas ele relatou a motivação? Ele disse que fez isso porque ela tentou matar ele em datas anteriores aí, e ele acabou fazendo esse crime. Uma situação normal de revolta, né? Se nós que não temos nada com a moça, a não ser, nós chamamos de respeito pela vida humana, né? Nós ficamos revoltados, imagine então os familiares, né? Porque a gente fica aqui um tanto quanto assustado, né? Qual que teria sido o argumento para que ele pudesse convencer uma mulher que ele já havia atacado com a tentativa de matá-la, como ele conseguiu convencê-la para ir com ele para um motel? Agora, pela imagem que nós colhemos aí, dela entrando primeiro e ele atrás no motel, vamos lá saber se ele já também não estava ameaçando, né? Ela dizendo o seguinte: olha, você vai porque senão eu te mato mesmo agora, tal. Então, talvez até mesmo, né, ela estava sendo dominada por ele, né? Para chegar no quarto já com a intenção de praticar o esganamento, né? Porque você mesmo disse que conversou com o pessoal da perícia, né? E que ela tinha marcas de mordidas pelo rosto e pelo corpo, né? Quer dizer, ele a esganou, deve ter forçado, inclusive, uma relação sexual e depois terminado com a sua vida, né? Agora, como que... olha, dá uma olhada na entrada. A moça vai primeiro na frente e ele vai atrás, né? Tá certo? Então não entraram os dois juntos. Parece que havia ali não uma questão de entendimento entre os dois, mas ela vai na frente e ele vai bem atrás. Você entende? Entraram a pé dentro do motel. Então é alguma coisa que realmente agora fica, né? Para ele contar a história, porque ela já não tem mais como contar a história, né? Como ele a convenceu a ir ao hotel, ou como aconteceu a conversa, né? Para que os dois pudessem entender para ir nesse hotel, para terminar dessa forma tão trágica, né? Agora, viu, Bonhá? E os filhos, hein? Os filhos ficam com os avós, pai, creio que pai da moça, ou os parentes da moça, enfim, como é que você levantou essa questão? Ou não deu para levantar porque o pessoal estava realmente aí muito abalado e muito revoltado com a questão, né? Pois não, eu perguntei para o irmão dela justamente essa situação, né? Ela tem 3 filhos com o autor, um de 13, um de 16 e uma garota de 8. Aí eu perguntei, e aí os filhos agora com essa situação do pai preso, a mãe infelizmente morta, o que acontece? Ele falou, olha, a gente está tentando articular dentro da família a situação dessas crianças. Por enquanto elas estão com uma tia e assim a gente vai agilizar toda a situação dessas crianças para que a gente possa dar andamento na vida delas, apesar de todo esse sofrimento e toda essa situação
que elas passaram. Inclusive, acredito que vão precisar de algum tipo de tratamento psicológico pelo abalo que elas sofreram, né? Não há dúvida nenhuma, né, Bonholi? Um tratamento psiquiátrico, psicológico muito, muito profundo, né? Porque são crianças abaladas por tudo aquilo que assistiram, né? Em função aí de comportamento inadequado de casais, né? Quer dizer, a situação chegou a um ponto absurdo como esse. Em 1º de abril, toda aquela confusão que os filhos já participaram, tá bom? Salvaram a mãe naquela época, porque ele já teria conseguido o seu intento já naquela época, não conseguiu, e agora conseguiu de uma forma ainda mais violenta, né? Então, imagine você o que não resta de trauma para os filhos, que vão ter que ter aí toda uma assistência psicológica, terapêutica muito profunda, né? Vai lá, Bonholi, vai lá. Não, para concluir, Madalena, o seu pensamento, seu raciocínio, é justamente isso. Você que está em casa agora ouvindo o rádio, põe a mão na consciência e tenta imaginar uma situação em que uma criança, um adolescente de 16 anos é obrigado a pegar uma faca para defender a mãe e esfaquear o pai. Imagina o tamanho do trauma que esse adolescente, mais o irmão de 13, mais a filha de 8, que viram toda essa ação do pai sendo esfaqueado pelo filho, a mãe sendo esfaqueada pelo pai dentro de casa no dia 1º de abril. E agora chegou a culminar nessa situação. Então é uma situação absurda que essas crianças vão precisar com certeza do apoio das associações aqui de Araraquara, das forças públicas aqui, para poder resolver essa situação psicológica delas. E mesmo após a morte da vítima, eu acredito, viu, Marcelo Bonholi, que as investigações devem continuar, porque Madalena tocou num ponto aqui, e ontem eu até disse, é importante avaliar se essa vítima não entrou nesse motel forçada. E avaliando as imagens, não dá para ter certeza. Mas também eu preciso ser sincero que eu tenho a impressão de que ela não está sendo forçada. Mas é claro que as investigações elas devem continuar, porque se ela foi forçada a entrar no motel, a pena dele com certeza será maior ainda. Será ainda maior. Mas o que é importante, viu, Marcelo Bonholi, é que as investigações continuem. Porque eu obtive informações de que no depoimento ele disse que já havia reatado o relacionamento com ela e ela tinha um atual namorado, né? Você até disse ontem aqui. Mas no depoimento, o autor desse feminicídio, Madalena, disse que estavam se encontrando e que mantinham um relacionamento, se encontravam, iam em motéis para manter um relacionamento, né? E tentar voltar a morar junto. Isso ele disse em depoimento. Agora, é claro que é importante que a investigação continue para saber se o que ele disse é fato ou não. Se ela entrou realmente de livre e espontânea vontade, porque estava mantendo um relacionamento com seu ex-companheiro, ou se ela entrou forçada. Porque se entrou forçada, a pena é ainda maior. É o final de uma história, né? É o final de uma história. Agora, Marcelo, por que demorou tanto, né, ontem para liberação do elemento para a delegada, né? Parece que a polícia vai encontrando dificuldade de ter aí uma ordem de prisão, seria isso? O que teria ocorrido nessa questão de tanta demora naquela transação, naquelas manobras, né, que foram feitas? Você acompanhou esse caso, Madalena, o que acontece é o seguinte, a prisão foi rápida, né? Só que como praxe, ele tem que passar pelo exame médico na UPA, né? A UPA Central tem que atender esse rapaz para depois ele ser levado para a delegacia e para o sistema prisional. Só que até ele ser levado para a UPA Central e até chegar na DIG, ele ainda não havia na mão dos delegados o mandado de prisão temporária. Então o que acontece? Se ele vai até a delegacia sem esse mandado de prisão temporária, chega lá, é ouvido, passa o período dele ser ouvido, presença de advogado, e não sai esse pedido de prisão temporária, ele seria liberado para responder o processo em liberdade. Então, a justiça depende da justiça, do juiz, para que saia esse mandado de prisão temporária, porque ele possa ser preso, porque o período de flagrante, que é aquele período que logo após o crime, já tinha vencido, já tinha acabado. Então, a justiça, os delegados, no caso, precisavam desse mandado de prisão em mãos. Voltando no que o Chico disse, ontem, durante a live, inclusive, um parente da vítima disse que eles realmente estavam ali, eles já estavam ali no processo de reatar, ela tinha
já tentado acabar o relacionamento com o namorado anterior, houve ali um entrever, o atual namorado, né? Ela com o atual namorado, exato. A briga anterior foi por conta dele, mas enfim, ela acabou vendo talvez que não era aquilo que ela esperava e quis voltar para o seu relacionamento junto aos filhos. E as imagens aparecem realmente, eu concordo com o Chico, que ela não estava sendo forçada, tanto que ela pagou o Uber e pagou também, ela teria pago também, segundo informações, o quarto de motel, né? Só que ele foi preparado, viu, Madalena? Foi preparado, viu, ouvintes? Ele levou um rádio, um aparelho de som bem forte, que não faz parte do motel, levou a faca, levou tudo instrumental, tudo que ele imaginava que seria necessário para cometer esse crime. Segundo informações, colocou o som alto ali para que nenhum som diferente disso chamasse a atenção de quem trabalha no motel, para ele poder cometer esse crime. Saiu do motel, as portas dos estacionamentos ali são eletrônicas, né? Ele abriu a porta eletrônica, saiu, fechou a porta eletrônica e fugiu pulando o muro. Então ele mostra uma tranquilidade e uma decisão para fazer isso muito grande. E também mostra, na verdade, um descontrole inacreditável, porque ele pula o muro, vai embora e não foge. Ele fica rodando a cidade com a mesma roupa do crime e com as mãos ensanguentadas, que foi como a polícia o encontrou, com sangue nas mãos, a ponto dele confessar, não fui eu mesmo. Então, é uma pessoa que não estava no seu juízo perfeito, não está no seu juízo perfeito, e cometeu o crime de uma frieza inacreditável.